você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um Abstract, de um momento no nosso CIEP. A edição desse ano nos permitiu pensar o tema central, inteligência artificial na educação. E para isso nós estamos aqui com o professor Marcos, nosso parceiro de tantas ações, pensando o percurso educacional. E como convidados, conversantes, como a gente falou, para a conversa que aconteceu há pouco, nessa tarde nós estamos com a professora Sandra, que veio do IFC Campus Videira, e o professor Tarles Lial, que veio lá da Unirio. Eu convido a todas e a todos a nos acompanharem nessa conversa que traduzirá a importância e as discussões do encontro dessa tarde. Nesse momento, então, eu já convido a professora Sandra a nos contar um pouquinho de onde vem, das suas pesquisas e como foi estarmos neste território pensando a inteligência artificial na educação. Como a professora Sandra nos falou, eu venho do IFC Videira, mas eu sou pesquisadora da UDESC. Meus estudos, minha pesquisa se desenvolve no CCT, no Centro de Ciências Tecnológicas, desde o mestrado, com as minhas orientadoras, as professoras Ivanete Seipel e Elisa Henning, que eu não posso nunca deixar de citá-las, e nós viemos desenvolvendo trabalhos em termos de tecnologia. Tecnologia para a questão do letramento em dados, do letramento estatístico, e também, agora, o letramento em IA para a formação de professores. Então, me causou muita satisfação de ver gestores da educação essa tarde discutindo a questão da IA, que é uma realidade, que está no nosso meio, que nós precisamos começar a refletir sobre ela e que posição que ela ocupa na formação de professores, na formação do estudante da educação básica, da educação infantil, lá para o ensino superior também. E o que a gente pode fazer a esse respeito? Então, eu desenvolvo agora um projeto que se constitui, na verdade, em aplicações de IA, de atividades direcionadas à prática docente, sempre numa abordagem instrumental. E ver aqui todo mundo refletindo sobre isso me causa muita alegria, muita satisfação. E para nós também foi muito importante esse olhar docente, esse olhar pedagógico que tanto nos provoca e nos convida a repensar a prática. Professor Tarles. Oi, tudo bem? Então, eu sou o Tarles, eu sou professor da Unirio, né, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu sou credenciado em 2 programas de mestrado e doutorado, um que é o Programa de Tecnologia para o Desenvolvimento Social e o outro que é um programa de Ciência, Tecnologia e Educação. Ambos são no Rio também. E eu fiquei muito feliz e muito honrado pelo convite, porque é um desafio pensar IA, né, para a educação, principalmente nesses tempos que a gente vive, onde, né, essa tecnologia ela vem sendo divulgada e vem surgindo cada vez mais veloz, né, impactando as nossas vidas. Então, pensar sobre esses limites, sobre essas possibilidades, sobre os usos e desusos, né, pensar sobre todo esse cenário que nos abarca é algo assim urgente, premente. E é isso, né? É pensar no coletivo, pensar sempre nessa perspectiva crítica de como a gente vai fazer com que essa tecnologia possa, de uma forma geral, ser melhor pensada, ser melhor reverberada, né, para a sociedade, e como é que a gente deve olhar para isso para dentro da sala de aula. Isso é tudo muito importante. Professor Marcos, tu disseste que tinhas uma pergunta. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu penso em questão da didática, em especial da didática das ciências. Se a gente for considerar últimas décadas e fosse fazer um paralelo entre a didática instrumental e a didática teórica, pedagógica, se você puder separar em dois momentos, né? A didática instrumental, ela partiu lá atrás de um livro didático, de uma cartilha, depois um livro didático, né? O livro didático evoluiu ou se transformou em algum momento em coleções seriadas, né? E chega até a sala de aula hoje.
Então, praticamente a gente tem o mesmo material, só que... Né? E a didática pedagógica, se puder chamar assim, aquela que o professor leva para a sala de aula, ela pouco evoluiu. Né? A forma como nós trabalhamos hoje, uma aula de ciências, ela pouco difere de como era na década de 60 ou 70, então alguma coisa de diferente além do que a gente já fazia. A formação de professores pouco contribui para modificar isso. Né? Nós ainda trazemos para a formação de professores, pelo menos a formação inicial, calcada na racionalidade técnica há muito tempo, né? Formas de pensar e de agir como se fazia lá, repito, lá no meio da década do século passado. Né? E agora a gente tem uma modificação muito grande agora, né? Uma possibilidade muito grande de modificação, que é o uso da IA. Eu penso que a entrada da IA na sala de aula vai provocar uma outra realidade. Nós vamos terminar um momento, que é um momento de repetição dos últimos 40, 50, 60 anos, e partimos para um momento novo. Né? Então, agora vem a pergunta, né? Como que a IA vai poder mudar a ação dos professores, que é importante, mas, em especial, como que a IA vai poder beneficiar a aprendizagem de estudantes dentro da área das ciências, visto que facilmente eles vão ter acesso a informações mais completas do que aquelas que os professores podem trazer para eles uma aula tradicional, como eu tenho feito ao longo de anos. Então, que salto é esse que a IA vai trazer para professores na hora de ensinar e para estudantes na hora de aprender, por exemplo, ciências, que é o que nos traz aqui. Então, professor, quando tu fala da necessidade, eu penso que é uma emergência. Haja vista a disseminação que a gente tem da tecnologia, da questão da inteligência artificial em si. Quando eu reflito sobre o que a gente vai fazendo, as motivações que levam a gente a certas discussões, eu fico pensando na matemática moderna. Quando todo mundo conhece aí a história que foi jogado para os professores, que agora ensina-se teoria dos conjuntos desde de garotinhos, e daí a gente fica imaginando, mas será que não é uma coisa que está sendo nos jogado de novo? Será que não é uma nova matemática moderna? E a gente vai reconhecendo alguns padrões na sociedade. Né? Nós temos IA no sistema bancário, nós temos IA nas nossas redes sociais, a IA não se usa mais você falar com uma atendente no médico, mas primeiro com um robô. Então, daí vem essa emergência em trabalhar a questão dos letramentos em IA. O professor, ele vem de uma formação bastante técnica, bastante dogmática, em que o currículo não se altera, que você sabe o que... Você entra na matemática, você sabe o que você vai aprender lá no currículo de matemática, porque as coisas não mudam há séculos. E, então, essa questão é que faz com que a gente possa refletir que é uma mudança paradigmática que tem que vir para a sala de aula e que tem que repercutir em aprendizagem. O como é aquela questão que a gente comentava hoje à tarde. É um instrumento. Então, você vai se apropriar do instrumento, você vai interagir com ele, você vai refutá-lo, você vai agregar habilidades que você não tinha, mas que agora possui, e nessa interação é que você vai produzir um material, você vai produzir ideias que você vai aplicar em sala de aula. E essas ideias que vão provocar aprendizagem, ou que vão provocar, na verdade, vão dar insights aos seus alunos de busca, e do que fazer com aquela informação, que agora é tão fácil. Eu sou do tempo do livro didático em que aquela era uma verdade irrefutável. Tem frases, porque a gente usava muito o decoreba. A única verdade. A única verdade. E que a gente decorou a tal ponto que hoje em dia eu me lembro de algumas frases, de algumas coisas, de ciências principalmente, que eram nos passado, e que não é uma aprendizagem.
não é uma aprendizagem, é uma coisa que você foi obrigado a engolir de certa forma, né? Porque estava lá e você ia ser cobrado naquele sentido. Então, hoje a gente pode ter mais abertura de saberes. Você pode questionar o conhecimento. E a IA está aí para isso. Você pode propor para a IA e a IA te dar, por exemplo, uma variedade de informações que você pode confrontar com outros conhecimentos, inclusive com o conhecimento do docente, para que o docente não seja mais aquele detentor de todo o saber, mas que ele possa ser uma relação de cooperação de saberes. O docente sabe uma coisa, o aluno traz outras, e nessa interação é que vai provocar a aprendizagem. Nesse sentido, professor, que eu acredito que a IA possa ser utilizada como ferramental, como instrumento que possa provocar insights no aluno de busca de conhecimento. Então, a sua pergunta, ela traz uma teia de complexidade, né? E é uma pergunta muito boa. Então, ela precisaria de uma análise bem profunda, assim. E você me levantou muitas questões internas, né, que eu penso, e talvez eu consiga trazer algumas agora, né, porque a professora Sandra já trouxe várias. Eu acho que eu iniciaria te respondendo, na verdade, com uma pergunta, né? E a pergunta seria: por que os nossos estudantes de graduação, que são, na maioria, pessoas de uma geração Z, e que vão dar aulas, né, que daqui a pouco estão se terminando seus cursos de licenciatura e estão dando aula para jovens e crianças de uma geração alfa, né, e que são nascidos a partir de uma era digital, de uma tecnologia digital, por que essas pessoas ainda continuam aprendendo dentro de um modelo tradicional de ensino? Então, a questão né, você está fazendo com que jovens que nasceram numa era digital, que são de uma geração Z, possam dar aula para crianças que também nasceram numa era digital, de uma outra geração alfa, só que eles foram formatados dentro de ensino tradicional. E provavelmente eles vão continuar perpetuando aquele modelo ali tradicional de ensino. Isso seria uma pergunta. Então, a partir daí, eu acredito que surge a necessidade de que a gente possa repensar as nossas graduações, né, de forma com que a gente possa utilizar as tecnologias, em especial a IA, porque a IA realmente ela tem chegado com uma força, né, muito intensa, com alguns usos que até então eles não eram previstos pela gente, que eles têm modificado muito das nossas rotinas. O que mais a gente percebe são muitos professores, né, de cursos de graduação reclamando do uso de IA, mas é isso, assim, que uso a gente pode fazer? Essa é uma questão. Uma outra questão que me vem à mente também é uma outra questão muito complicada, porque é uma questão de acesso à democratização da IA. Na medida em que você tem um grupo, né, que tem a possibilidade de obter conhecimento, desenvolver atividades através da IA, vai conseguir promover um processo de pesquisa através da IA e acaba se privilegiando com isso, a gente tem um outro grupo no país que também não tem acesso a esse recurso. Então, a gente teria um desnível muito grande social que poderia ser ainda mais acirrado por conta do uso da inteligência artificial. Isso é algo que também me preocuparia muito, né? Mas, assim, quando a gente pensa, né, enquanto sociedade, de novo, naquela perspectiva de que a tecnologia, embora ela não surja neutra e ela vai ter, e ela tem uma destinação, ela é pensada com intento, mas que a questão é o uso que a gente vai fazer dela, a gente pode entender que a gente pode reverberar esse uso para o ser humano. Porque aquela criança, né, ou aquele jovenzinho que vai estar lá na escola, que vai ser aluno dos nossos estudantes que estão se graduando, é um ser humano. E a gente tem que ter esse olhar para o ser humano. O que eu vou fazer a partir daquilo que me vem sendo dado? Né? Como eu vou trabalhar esse IA para que eu possa desenvolver mais conhecimento para essa pessoa? Porque uma outra coisa que a gente deve levar em conta é que existe conhecimento e existe informação. A informação está acessível na rede o tempo todo. Só que o conhecimento vai muito além de informação. Na verdade, o conhecimento é como se fosse uma síntese daquilo que a gente pesquisa, né? Então, por exemplo, no meu tempo de escola, as pesquisas eram realizadas na Barça, na Enciclopédia do Estudante, onde a gente pegava uma folha de papel ao maço, dobrava no cantinho, usava uma letra de ferro e, no final, você escrevia a bibliografia, mas isso era chancelado por um bibliotecário.
Hoje em dia a gente tem acesso à rede e as pessoas pesquisam. A gente sabe que existem muitas fontes fakes, inclusive fontes fakes citam outras fontes fakes, e aí a coisa fica de uma forma muito generalizada, né? Então, a questão toda é, o conhecimento ele vem através de uma pesquisa fundamentada, de uma reflexão maior, de uma capacidade crítica dessa reflexão, e esse conhecimento, na verdade, ele é o somatório, ele é a síntese de todas essas informações que foram pesquisadas e que a gente consegue validar, né, a partir de outras informações também. Então é isso, assim, ó, vamos usar IA, mas vamos usar IA para o conhecimento. A gente não deve usar IA só para informação. A informação é válida em muitos momentos, mas o conhecimento vai muito além. Então vamos seguir com ele. Eu acho que isso, na verdade, talvez traçasse, né, um panorama diferente desse que a gente está no momento. Aí tem duas questões aí que são importantes que vocês trazem, né? Uma delas é a formação de professores, que não está preparada ainda para isso, não está nem preparada para o penúltimo passo, porque ela ainda está organizada como estava lá na década de 60 do século passado, né? O próximo passo não foi dado e agora a gente está nesse ponto. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que, logo adiante, discutir como modificar os cursos de graduação, especial licenciaturas, né? Para que formem pessoas que trabalhem a partir da IA. Isso é um ponto. Outro ponto que surge da tua fala é o desnível que já existe entre estudantes de escolas diferentes, de estados diferentes, de realidades diferentes no país, que agora vai aprofundar muito mais. Vai ser um desnível, talvez, até intransponível, né? A gente sabe que tem escolas hoje que não tem sequer um laboratório, que não tem sequer professores, porque articulam professores diferentes, o mesmo professor para diferentes disciplinas, né? Ou diferentes séries na mesma sala de aula, né? Enquanto outras escolas, e estou falando da rede pública mesmo, né? Já tem um poder de organização maior. E isso agora vai aprofundar esse desnível entre escolas, né? E vamos continuar formando estudantes desigualmente, né? Enquanto alguns vão ter a habilidade de trabalhar com isso, e dali talvez já tirar a sua profissão logo adiante, outros vão se formar sem saber o que é um computador, o que quer que seja, né? Então, como é que se pode pensar, no primeiro assunto, né? Na modificação da formação de professores, como que a graduação e a licenciatura em especial podem se adaptar para daqui a 10 anos nós não discutirmos isso. Olha, lá 10 anos atrás, quando surgiu a explosão da IA, a gente comentou, olha só, tem que fazer. E agora passaram-se 10 anos, não se fez nada ainda, e continuamos com as formações tradicionais que tínhamos lá um tempo atrás. Como que pode avançar nesse aspecto da graduação? Então, eu acredito que a gente avança enquanto sociedade quando a gente efetivamente para refletir sobre isso e a gente vai engendrar ações que possam provocar essas mudanças, né? Eu consigo entender que a maioria das pessoas, que muitas pessoas, enfim, vivem numa zona de conforto que elas não querem mudar suas práticas. Mas se a gente entende que a gente quer uma sociedade, né, mais igualitária e que possa oferecer acesso e que a partir disso a gente possa transformar a vida humana, talvez nesse momento seja aquele o qual a gente deve pensar coletivamente em como mudar as nossas práticas. Então, talvez seja, em alguma medida, seja nos despirmos daquilo que a gente entende como imutável, né? E que a gente consiga efetivamente mudar. Por exemplo, eu tenho uma estudante de TCC que ela escreveu um texto, uma pesquisa dela, e ela buscava entender quantas disciplinas que envolviam tecnologia eram trabalhadas nas grades curriculares dos cursos de pedagogia do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou todas as públicas e as principais particulares. Foi um total de varredura em 10 nas grades curriculares desses cursos de pedagogia. A média de disciplinas que se trabalha a tecnologia é de uma.
e contra, né? São 44 disciplinas no currículo, assim. Então, a gente vê que existe realmente essa disparidade. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, o que eu gostaria de dizer com isso? É que está na hora do professor Tarles, que é um professor de matemática, entender que ele também tem que trabalhar tecnologia com matemática. E se ele, que é um professor universitário, ele não entende, ele tem que ter, né, a simplicidade para aceitar que está na hora dele parar e aprender sobre aquilo, porque aquilo que está sendo modificado é um novo rumo da sociedade. A gente simplesmente tem que entender que a gente chegou num ponto que é um ponto de mutação, né, que é um ponto de mudança paradigmática, e que se a gente não fizer, a gente vai continuar nesse interregno, né? Como diz o Gramsci, né? O novo não pode nascer enquanto o velho não morrer. E nesse interregno, sintomas mórbidos aparecem. E eu acho realmente que a gente tem vivido esse interregno com esses sintomas mórbidos, onde a gente não sabe para onde a gente vai caminhar. Com as discussões e reflexões desse momento, vou elaborar uma pergunta em uma linha, porque me foi muito provocadora, o teu convite foi muito provocador. Estou eu, professora Sandra, estou professora, e agora? E agora? O que a gente fará nesse encontro de escolarização com o mundo nos diferentes níveis, e que forma todos os profissionais e todas as pessoas que estarão interagindo e construindo esse mundo? Então, para nós finalizarmos esse momento, que é o início, é como aqui nós chamamos nas nossas experiências de aprendizagem, é o disparador para que nós tenhamos novos diálogos, novos encontros, novas ações, e que nos ponha em movimento, em fluxo, porque é o fluxo que mantém a impermanência da vida como princípio. Então, isso também fez emergir em mim a vivência e a lucidez sobre a impermanência da vida, o caos que reorganiza e que retroalimenta para que a gente produza saúde e esteja aqui vivos. E aí falo de todas as formas de vida que num sentido ou noutro será impactado pela IA. Isso também já é outra questão que nos desacomoda. Então, para finalizar este momento, eu convido vocês a dizerem que reflexões vêm quando a gente se faz a pergunta: estou professora, e agora, frente à IA? A IA traz um momento de inflexão. Nós estamos mudando de direção e nós não estamos preparados de forma nenhuma, nós estamos pensando e refletindo. Então, ser professor é principalmente ler a realidade do educando. Então, você vai ler aquela realidade e você vai ver que ações que você pode tomar. Muitas vezes, a tua formação não te deu ferramentas. Você vai ter que procurar novas ferramentas, novos instrumentos, novos recursos para que você possa agir na realidade da sua turma, nas condições de aprendizagem da sua turma. Então, você vai buscar um curso, você vai buscar uma fala, você vai buscar um livro, você vai buscar na IA essa sustentação. Mas daí eu tenho a minha turma com a questão de que eles não têm acesso a esses raciocínios. E dentro da sua formação você pode buscar métodos que você não precise da tecnologia, mas métodos que façam com que o aluno tenha desenvolvidas as habilidades e competências necessárias para enfrentamento dessa realidade tecnológica. Ele vai sair dali, sim, ele vai sair dali aquém do que uma outra criança de um outro país do norte poderia sair, que tem todo um aparato tecnológico dentro das suas possibilidades educacionais, mas ele vai ter possibilidades de aprendizagem. A gente vai dar para ele, permitir oportunizar um conhecimento dentro da sua realidade, mas você vai permitir. E o professor vai ter que estar aberto a essas novas realidades também. Ele não vai poder ficar naquela sua formação, vai ter que quebrar seus dogmas, vai ter que mudar de paradigma. Como eu falei, é um momento de inflexão para todos nós. Então, a gente vai ter que fazer essas modificações no nosso pensamento, enquanto coletividade, porque agora nós vamos pensar com IA. Então,
Eu gosto muito da fala da Sandra, né? Eu sempre aprendo muito com ela. Obrigado, tá, Sandra? Pelo aprendizado, faz a gente refletir, né? Quando você me pergunta, né, e o professor, o que eu faço agora, eu penso que o professor, primeiramente, ele é um profissional da educação, né? E aí eu vou olhar para a educação como aquele processo de favorecer o desenvolvimento humano, né? Então, assim, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer para poder favorecer esse desenvolvimento, né? Então, existe essa perspectiva, e será que eu consigo dar conta disso sozinho? Será que eu preciso de outros pares que possam pensar comigo esse novo modelo? Porque a gente entende que as mudanças sociais acontecem, as mudanças de paradigma dentro da educação acontecem, são novos tempos que a gente atravessa, que a gente tem que efetivamente se adaptar, porque é uma questão de sobrevivência agora, né? Principalmente dessas próximas gerações que vêm, não só uma sobrevivência financeira, mas também uma sobrevivência emocional e psicológica, porque a gente sabe que, né, na esteira da inteligência artificial que traz, né, a perspectiva de um conhecimento através de um chatbot, ou de alguma outra tecnologia, existem outras questões que nos abarcam também, né, enquanto ser humano, que são questões que vêm derivadas aí de uma perspectiva capitalista do consumo, e que podem fazer com que assim, os emocionais dessas pessoas sejam abalados. Então, esse favorecer o desenvolvimento humano, ele está muito além da perspectiva do conhecimento, e eu realmente penso que esse caminhar em conjunto, né, das nossas redes, das nossas micro-redes, eles é que realmente vão arregimentar a diferença na humanidade, porque eu realmente entendo que são esses pequenos grupos, né, que pensam o ser humano, que pensam a diversidade, que no fundo fazem a diferença. E essas ideias, elas vão tomando corpo, elas vão se disseminando nesse processo de globalização, que pelo menos de bom serve para isso, né? E a partir disso a gente consegue caminhar. E essa coletividade tem que haver também com relação à integração da universidade com a comunidade, que isso é muito importante. Muitas vezes a escola não vai ter as condições de dar esse suporte, mas a universidade tem, e é essa a integração necessária. Somos coletivos humanos agora pensando com IAs, né? Exatamente. Assim, digo, né, professor Tarles, foi uma tarde de grande aprendizado com vocês três, com todo o grupo de participantes na nossa roda de conversa. Então, nós gostaríamos muito de agradecer essa oportunidade, de dizer a você que nos ouve, que nos acompanha, me senti provocada nesse momento, com todas as reflexões, de dizer: estamos pessoas nesse mundo, e agora, com IA, como será? Que este seja um momento que todas e todos nós, aonde estivermos, nós busquemos saber mais, refletir mais e atribuir sentido para uma inteligência que está na nossa rotina e com a qual nós convivemos em diferentes lugares e diferentes dimensões. Muito obrigada.